Ok, vamos começar. No último vídeo eu fiz tudo que eu falo para as pessoas não fazerem. Eu fiquei com raiva, eu fiquei puta, eu dei rage, eu gritei, enfim, todos os vídeos que eu falo sobre polêmicas eu coloco uma mensagem depois pra gente não gritar, não fazer coisas de ódio, não incitar o ódio contra as pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, e foi exatamente isso que eu fiz no meu outro vídeo. Mas consciente disso, eu falei que eu iria postar um segundo vídeo onde eu estaria mais calma e poderia falar pra vocês de forma mais clara a minha opinião. Então, mais uma vez, peço desculpas ao primeiro vídeo, ele foi ao ar porque... sim, para vocês verem todas as minhas facetas, não só aquelas que eu quero mostrar pra vocês, aquelas que eu quero que vocês aprendam, mas também a minha faceta humana, os meus defeitos, as coisas que eu erro. Então, o vídeo foi pro ar, mas só pra puxar vocês. Esse aqui vai ser os que eu puxei vendo a situação do modo mais claro. Eu dividi esse vídeo em pequenos tópicos, nos quais eu vou tentar ser o mais claro, o mais calma possível para poder abrir a mente de vocês e principalmente para fazer vocês pensarem e refletirem sobre os seus atos e as coisas que vocês falam e pensam, não só na internet, mas na vida de vocês mesmos. O nosso primeiro tópico é: a sexualidade não é ensinada e tampouco aprendida. O maior erro das pessoas é acreditar que se o seu filho aprende na escola que homossexuais são normais, ele vai, obviamente, pegar e falar: se é normal, então eu serei homossexual porque está tudo bem. Como também eles acham que se você chegar pro seu filho e falar que homossexual não é normal, ele vai botar pra si e falar: então, já que homossexual não é normal, então eu não vou beijar um coleguinha do mesmo sexo porque isso não é normal, isso é errado. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Seu filho ou a sua filha, eles não são heterossexuais por causa da educação que eles receberam. Não são. Eles não são heterossexuais porque eles aprenderam que isso é o certo. Porque eles viram na televisão meninos beijando meninas, homens beijando mulheres, príncipes beijando princesas. Não foi por isso que seu filho se tornou um heterossexual. O seu filho se tornou heterossexual simples e puramente porque ele nasceu heterossexual. Ele não aprendeu a ser heterossexual. E isso diz o mesmo de você, do seu pai, do seu padrasto, de todas as pessoas ao seu redor heterossexuais, nasceram heterossexuais e continuaram heterossexuais, porque isso não é uma coisa que muda, não é uma coisa que oscila e não é uma coisa que se aprende. Você, menino, não chega numa menina porque você aprendeu que você tem que chegar em meninas. Não, você chega pra uma menina porque você se interessa por ela, porque você acha ela bonita, porque você acha ela bacana, então você vai chegar nela, não é? Você não fica pensando na sua cabeça, tipo, ah, eu não vou chegar naquele menino porque isso é errado. Não, você nem pensa em chegar naquele menino porque você não gosta de meninos. É a mesma coisa para os homossexuais. Não adianta você chegar para uma criança e falar: olha só, isso é errado, não pode, ai, Jesus não gosta. Quando ela crescer e descobrir a sua sexualidade, descobrir que gosta de pessoas do mesmo sexo, ela vai continuar se interessando por pessoas do mesmo sexo, independente da educação que ela teve sobre isso. Porque não é uma coisa que se aprende, não é uma coisa que tipo, ah não, eu não posso ficar com ele porque isso é errado. Não, ela vai falar: poxa, eu gosto dele, eu quero ficar com ele. E pronto, e é isso, e essa pessoa é um homossexual. Você não pode impedir um homossexual de ser homossexual da mesma forma que você não pode impedir um heterossexual de ser heterossexual. Quando você assume que a educação contribui para a sexualidade da pessoa, você está assumindo que você só é heterossexual porque você foi ensinado a ser. Você está assumindo que se você fosse ensinado que a homossexualidade é certa, você seria homossexual. Você não confia na sua própria sexualidade. Então vamos lá? A sexualidade não é uma coisa aprendida e nem ensinada. As pessoas nascem, crescem, descobrem sua sexualidade e vivem nelas e ponto final. Independente do que escutam, do que veem, do que aprendem, simplesmente acontece. O segundo tópico é: acreditar que homossexuais não são um erro não te levará para o inferno. Eu tô falando particularmente com as pessoas que usam a religião para poder justificar o fato de acreditar que os homossexuais são um erro. Eu sei o que está escrito na Bíblia.
Eu sou agnóstica hoje, mas eu cresci evangélica. Meus pais são evangélicos, toda a minha família é evangélica, eu tenho tios evangélicos, então sim, eu sei o que está escrito na Bíblia. Eu não vou falar para você não seguir a Bíblia. E eu não vou falar que a Bíblia está errada. Eu vou falar para você ver as outras interpretações dos mesmos textos na Bíblia. E você tem um medo tremendo de ir para o inferno, de estar indo contra Deus, simplesmente porque você apoia a causa dos homossexuais? Calma, sabe? Fica calmo. Não é assim que funciona. Eu acredito que Deus não é um Deus como as pessoas acreditam que ele seja, mas eu não vou impor isso a você. O que eu vou falar para você é o seguinte: leia a Bíblia sem intervenção de pastor e nem de amigos que acreditam em alguma coisa. Leia a Bíblia por você. Faz a sua anotação. Pesquisa sobre isso na internet, em livros ou em outras pessoas que têm uma opinião diferente sobre esse mesmo texto que você leu na Bíblia. Conversa. Conversa. Não tô falando grita, não tô falando é isso e não. Conversa, fala, tá, você acha que não é errado? Mas na Bíblia tá dizendo isso, isso e isso. Por que depois disso você ainda acha que não é errado? Eu tenho certeza que vão ter pessoas, ou textos na internet, ou vídeos de pessoas explicando o motivo delas não acharem que, por mais que a Bíblia esteja escrito esse tipo de coisa, não seja exatamente isso que todas as pessoas falam que tá querendo dizer aquele texto. Você tá entendendo? Isso eu tô falando diretamente para as pessoas religiosas. Porque eu fui uma pessoa religiosa e foi assim que eu fiz. Terceiro tópico. Mascarar a homossexualidade não te faz um pai melhor. O maior medo dos pais atualmente é que as crianças tenham contato com personagens de desenhos ou filmes homossexuais e que isso não pode, porque as crianças não podem saber que existem homossexuais porque elas são novas demais para ter contato com essas coisas imundas do mundo, não é mesmo? Bom, isso não é bom nem para você como pai e nem para as suas crianças, porque se o seu filho for gay, ele vai ser gay sabendo que existe homossexualidade ou não sabendo. Ele vai se interessar por meninos e ele vai ter medo. Isso vai doer nele, porque ele vai se achar errado, vai se achar estranho, vai se achar incomum e não vai ter com quem se apegar, não vai ter com quem conversar, porque você não deu o exemplo de pai dele poder se abrir contigo. Ele vai esconder de você o que ele está sentindo, ele vai esconder de você as coisas que estão acontecendo e às vezes ele vai para um caminho ruim só por não ter o suporte que ele precisava ter tido. E se o seu filho não for homossexual, se o seu filho for heterossexual e você ainda assim esconder e mascarar dele a homossexualidade, ele corre um grande risco de ser homofóbico. O que nos leva ao quarto tópico. A sexualidade não é aprendida, mas a homofobia é. A criança não pode ser nem hétero nem homossexual porque ela não tem a sua sexualidade ainda desenvolvida. Ela não demonstra interesses entre homens e mulheres, nem meninos e meninas, ela sabe, é natural. Mas conforme forem crescendo, isso vai se desenvolvendo e é aí que a gente tem pessoas e outras pessoas e mais pessoas. Logo, isso não é ensinado. A sexualidade não é ensinada. E ponto. Mas, se uma criança crescer ouvindo que a homossexualidade é errada, que um menino beijar outro menino é errado, que uma menina beijar outra menina é errado, essa criança vai se tornar homofóbica. Porque isso é um conceito. E conceitos se aprendem, conceitos se ensinam. Você tá entendendo a diferença? Não pode ensinar por quem essa criança vai se atrair quando crescer. Mas você pode ensinar para ela como ela vai pensar, como que ela vai reagir às coisas do mundo. Você tá entendendo? Todo tipo de preconceito é ensinado. Todo tipo de preconceito é aprendido. Não é uma coisa que nasce com a gente. Não nascemos racistas, não nascemos machistas e não nascemos homofóbicos. Isso é uma coisa que nos é ensinada. Então não se preocupe com seu filho vendo a Bela e a Fera, que vai ter um personagem gay. Não se preocupe com seu filho vendo Star Wars versus Forças do Mal, eu acho que esse é o nome do desenho, onde tinha um casal gay se beijando. Ele não vai aprender a ser gay por isso. Mas se preocupe com o que você fala, com o que ele escuta, com o que ele lê, porque é isso que ele vai aprender. Ele vai crescer aprendendo o que você fala pra ele. Ele vai crescer aprendendo o que ele lê. E isso vai ser independente da sexualidade dele. Sim, existem homossexuais homofóbicos. São pessoas que odeiam a si mesmos. São pessoas que têm nojo de si mesmos. Por quê? Porque a sexualidade eles não podem escolher. Mas eles foram ensinados que isso é errado. Então você
Tem uma guerra interna muito grande, muito profunda, assim como tem negros racistas, assim como tem mulheres machistas, porque os conceitos são ensinados de uma forma em que as outras coisas não são, e isso acaba batendo, se chocando dentro dessas pessoas, que elas não têm nenhum suporte, porque elas se acham e se sentem erradas porque elas foram aprendidas e ensinadas a ser assim. Então para com isso de mascarar, de esconder, de não pode vir, não pode falar, não pode existir, porque isso não vai definir a sexualidade dele, isso não vai impedir o gay de ser gay, isso não vai impedir o hétero de ser hétero, isso não vai acontecer. Isso vai mexer com a mente, com a cabeça, de o que ele vai pensar de si mesmo e das outras pessoas, como ele vai lidar com as coisas. Você tá entendendo? Tópico 5. O mundo está em mudança e sempre tem os conservadores tentando impedir essas mudanças. Desde que o mundo é mundo, até o mundo continuar sendo mundo, isso vai existir. Vai existir a mudança e vai existir os que não querem que isso mude. Foi assim na época da escravidão. Da mesma forma que hoje tem pessoas que usam a Bíblia para poder justificar o fato dos homossexuais serem errados, naquela época eles usavam a Bíblia para justificar o fato de que a escravidão é certa. Sim, eles usavam a Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia onde eles, naquela época, interpretavam de uma forma que fazia com que os escravos pudessem ser escravizados e ponto. Que era a permissão de Deus. Que Deus permitiu que pessoas fossem escravizadas. Isso estava escrito na Bíblia para eles, naquela época. Duvida de mim? Pesquisa aí. Vai, rapidinho. Daqui a pouco você volta. Viu? Foi assim depois da escravidão, ainda com os negros, quando eles tentavam se igualar aos brancos e serem só pessoas, sabe? Isso aconteceu de pessoas conservadoras que falavam que isso era imoral, que esses negros não poderiam ser iguais a gente, que era pecado. Sim, teve também, juro. Foi assim com as mulheres, quando elas queriam votar, quando elas queriam ter voz, quando elas não queriam mais ser massacradas e pisoteadas pela sociedade. Tinham pessoas que falavam que isso era imoral, que isso era ruim, que não podia existir, que era pecado. E hoje isso está acontecendo com os gays. Se você pesquisar e ler sobre história, essas pessoas conservadoras sempre são vistas como as vilãs, como as pessoas que impediram a evolução da sociedade. Por favor, não seja esses vilões hoje em dia. Não apareça nos livros de história como as pessoas que tentaram impedir mais essa evolução que está acontecendo. Eu sei que é difícil ir contra as coisas que lhe foram ensinadas. Eu sei que é muito difícil ir contra um próprio pensamento, um pensamento seu. Mas tenta. Sabe? Não é ruim você tentar mudar. Não é ruim você passar por cima do seu orgulho e admitir um preconceito. E admitir um erro. Tá tudo bem. Isso é bom. Isso é maravilhoso, na verdade. E o que a Disney tá fazendo, o que a Cartoon fez, é só uma coisa que já deveria ter existido há muito tempo. Que é incluir todas as outras coisas para que ninguém se sinta de fora. E não se preocupe, o seu filho não vai virar gay porque vai ter um personagem gay no filme que ele gosta. Seu filho vai virar gay só se ele já tiver nascido gay. E não vai ser você que vai impedir isso. É isso, amados, o vídeo ficou longo, mas a intenção na verdade era essa. Eu espero que vocês gostem desse vídeo mais do que do primeiro, porque esse vídeo foi o que eu fiz com o meu coração, eu escrevi, e apesar de tudo que tava contra, porque, amados, aconteceu uma coisa, vou até mostrar pra vocês, agora que a gente já falou tudo que tinha que falar, vou mostrar pra vocês como é que eu estou estudando e editando. Esse aqui é o meu notebook. Olha a carinha dele. Essa aqui é a minha televisão. O que a gente tá fazendo? A gente tá conectando um notebook na televisão pra poder rolar as coisas. É isso que a gente tá fazendo. Então é isso, amados. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo. Eu espero que ele seja bem produtivo. E se você gostou, dá um like aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais, comenta pra mim o que você acha sobre o assunto. Eu gosto quando vocês comentam e discutem comigo sobre os assuntos. Gosto quando vocês discordam comigo, principalmente porque a gente debate amigavelmente sobre várias coisas. E compartilha esse vídeo. Se você me apoia nessa opinião, você compartilha esse vídeo pra aquela pessoa que não apoia. Ou compartilha esse vídeo pra outra pessoa que apoia, que aí vai me dar mais visualização e mais like. Eu quero que esse vídeo chegue a pelo menos 20 likes. E se isso acontecer, vou fazer um vídeo respondendo perguntas que já era pra ter saído, mas não deu pra sair por causa que meu notebook quebrou. Enfim, é só isso. Bye bye e até o próximo vídeo.